Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos nossos Diálogos Éticos e Inteligência Artificial, promovido pelo RAIS, Rede de Inteligência Artificial Ética e Segura, e em parceria com a AIRES, AI Robotics Ethics Society. Então, hoje nós temos o privilégio de contar com a presença do Dr. James William Santos para debater um artigo de sua coautoria, né, intitulado Codes of Ethics in IT, Do They Work in Isolation?, que foi publicado pela revista AI and Ethics, que é uma publicação também da Springer Nature. Então, o doutor William, ele é pós-doc. Hoje ele está fazendo uma pesquisa na University of Erfurt, né, que vem nos brindar aí com as suas ah, observações nesse artigo aí. Doutor William, o senhor tem de 30 a 40 minutos para essa exposição aí. A palavra é sua, fique à vontade, meu amigo. Ah, ah, Obrigado, Marcelo, pela introdução. Eu sempre fico desconfortável quando as pessoas me chamam de doutor. Eu penso que elas estão esperando remédio. E... Mas tudo bem, eu entendo. Ah, sim. Bom, esse artigo, Codes of Ethics in IT, Do They Work in Isolation, foi um processo bem longo para ele ser publicado. A gente estava tentando publicar ele numa revista realmente de nicho, de tecnologia, informática, e eles foram bem estritos, assim. E aí a gente acabou tendo que publicar ele, ou mudando um pouquinho ele, né? As últimas revisões acabaram esse ano, porque ele não exatamente se encaixa, estritamente no setor de tecnologia e informação. Ele é transversal, de certa forma. Mas não só eu sou coautor, mas o Marcelo também é coautor do artigo. Então, esse artigo também é parte do trabalho dele, é parte do trabalho da Raiz. Né, eu só coloco ali na primeira frame dessa apresentação a universidade onde eu estou agora, porque é realmente o pessoal que tá no momento, né, suportando a minha carga de trabalho. Então, eu tenho uma agenda mais ou menos rápida que eu quero passar com vocês, que é mais ou menos uma introdução do porquê que a gente tentou fazer esse artigo, né? Falar um pouco da metodologia, que talvez o primeiro autor desse artigo fosse a melhor pessoa para falar disso, que é o Nicholas, que ele realmente é o cara que trabalhou não só na metodologia, mas na aplicação dessa metodologia. Os principais resultados, né? Um pouco da discussão e do que a gente pensa e do que a gente quer falar um pouco mais e do que esse artigo pode abrir para futuras pesquisas. Uma conclusão, e aí depois ainda tenho ainda tipo um pouco de futuras pesquisas, algo, talvez um comentário sobre umas coisas que eu estou trabalhando, umas coisas que o pessoal vai trabalhar no Brasil também. E acho que pode ser interessante para o pessoal que tá entrando, né, no tema e quer realmente trabalhar com isso. Bom, antes de entrar no artigo em si, é importante que eu fale que esse artigo ele é parte, né? Ele é parte de um
de um esforço ah, de estudo da Raiz, né? A Raiz, quando a gente começou a construir o que era o projeto Raiz, com o projeto que o Nicolas iniciou, a gente tinha uma ideia de conectar, né, ética e prática dentro do pensamento de IA, né? Como é que a gente pode falar, de princípios éticos, de valores e de prática dentro do desenvolvimento, de IA, de sistemas, inteligentes e de software? Como é que a gente pode falar disso de uma forma que não é só, simplista, né? E com isso a gente começa o artigo que inaugura esse esforço, ele precede a RAIS, que é um dos artigos, que é muito bem citado pela literatura, que é World Wide AI Ethics, né, que foi a nossa revisão de 200 guidelines, e recomendações de governança de IA. Esse artigo faz um panorama do que se está falando sobre IA, né? O que que é esse panorama mundial, né, global de ética da IA. Bom, o que se fala de ética da IA, do que a gente está falando? Né? A gente estava tentando chegar a um ponto, porque até então os mais abrangentes documentos, artigos sobre isso, falavam de 60 guidelines ou 70 guidelines. Eles eram bem menores e não tinham um escopo tão grande. Então, esse foi o esforço inaugural que a gente fez. O segundo artigo, e que foi, eu acho que o que mais nos deu trabalho, que é o artigo Crossing the Principal Practice Gap in AI Ethics with Ethical Problem Solving. Esse não foi só um artigo, né? Mas também é toda uma base de uma aplicação que traduz os princípios, basicamente uma seleção dos princípios mais importantes que a gente encontrou no World Wide AI Ethics, e a gente traduz os princípios para dizer assim, bom, se esses são os princípios importantes, como é que a gente aplica eles na prática do desenvolvedor? Como é que o desenvolvedor vai atualizar eles para ser um bom desenvolvedor, né? Então, a gente faz esse esforço, traduz numa aplicação, molda, algo que vai, traduzir isso, e a gente tem isso no GitHub do Nicholas, os links estão nos artigos. Então a gente tenta fazer isso de uma forma que pode dar todas as ferramentas para alguém que possa querer dizer, bom, se eu quiser falar de ah, sustentabilidade em desenvolvimento de software. Lá vai estar lá. Se eu quiser falar de igualdade, bom, tá lá também. Então, esse foi o maior dos esforços. Ele tem um esforço teorético e um esforço prático. É um artigo que eu acho que eu e o Nicolas a gente concorda que é um artigo que ainda não foi descoberto ainda pela literatura. E o artigo que fecha, né, mais ou menos esse trabalho que pelo menos a gente fez até então na Raiz. E quando eu digo a gente, eu digo não só eu, o Nicolas, a Jane, o Marcelo, a Aline, a Carolina, vários pesquisadores que trabalharam durante o tempo que a gente estava lá. Ah, Todos esses artigos, eles são, né, fruto desse trabalho. E o artigo que fecha, né, pelo menos esse ciclo, é esse Codes of Ethics in IT, Do They Work in Isolation? E esse artigo, ele foi publicado recentemente, vem de uma questão, que nos parecia relevante dizer assim, bom, mas
todos esses códigos de ética, porque todas as empresas têm códigos de ética, os desenvolvedores, eles, em tese, têm que seguir um código de ética, então, mas qual é a influência desses códigos de ética nas decisões profissionais, né? E de estudantes também, né? Quando eles estão fazendo o trabalho deles, né? Ainda mais considerando, né, os avanços que a gente teve recentemente, né? Com as LLMs, com o salto que a IA deu e a ciência de dados ficando cada vez mais preeminente, né? Levantando questões de violação de privacidade, vieses. E a gente vai usar, né, nesse estudo, principalmente o código de ética da Association for Computing and Machinery. A gente vai usar esse código de ética para, entre aspas, testar o impacto dele, né, de orientação, no comportamento. Até então, a literatura tinha ou tem, né, evidências dizendo mistas, né? E a gente basicamente continua o traço do artigo do Andrew McNamara, que também faz um estudo basicamente ah, que precede o nosso, mas o nosso desenvolve para além do dele, inclui questões de inteligência artificial e de desenvolvimento de LLMs, coisas que não existiam no estudo dele, mas a gente tenta basicamente replicar o estudo dele de uma forma mais evoluída, né? Então, se a gente tem um conflito e dizer assim, bom, qual é o impacto, né, de um código de ética na decisão de alguém que trabalha nesse meio? Então, isso basicamente foi a nossa motivação, né? Mas uma motivação já crítica, né? Porque a gente já tinha, né, ou a ciência de que a gente precisa de muito mais código de éticas, mas com certeza a gente precisava testar isso de uma forma que a gente pudesse validar as nossas concepções, né? Bom, na metodologia, bom, como é que a gente tentou fazer isso? O estudo do McNamara do Andrew McNamara tem acho que 180 pessoas. O nosso tem 225 entre estudantes profissionais de TI. Basicamente, ah, os estudantes são da PUC, ah, do 32, que eu fui lá conduzir essa pesquisa com esse pessoal. Foi bem interessante. A gente teve o suporte do pessoal dos sistemas de dados, da pesquisa em IA, da pesquisa em desenvolvimento de software da PUC. Isso foi muito bom, né? E mais profissionais de TI que a gente conseguiu da URGS e de outras empresas. Então, isso foi muito bom. A ideia era ter dois grupos, né? A seleção era randomizada, então toda vez que a pessoa entrava no questionário, ela ia para um grupo ou para o outro. Então, o grupo de controle era sem exposição ao código de ética, e um grupo experimental que seria a exposição passiva ao código de ética, né, da Associação de Computer Machinery. Isso foi um vídeo texto de 9 minutos. Esse vídeo texto de 9 minutos, ele era é um vídeo texto muito bem bonitinho, com animações para tentar engajar a pessoa, né? Era um vídeo texto de 9 minutos que dava uma exposição sobre quais eram ah, os principais princípios desse código de ética e quais eram as regras. Então, um grupo tinha exposição desse texto, desse vídeo texto, e o outro não tinha. Várias coisas se passaram para a gente fazer esse vídeo texto, levou bastante tempo, né?
A gente, depois da exposição ao videotexto, ou para o pessoal que não tinha exposição de videotexto, a gente tinha 16 dilemas éticos, né? 11 baseados basicamente no texto do artigo do McNamara e 5 novos. Esses 5 foram construídos pelo grupo Reis, né? Com base em temas não só que são relevantes para o desenvolvimento de LLMs atualmente, ou de IA no sistema atual, de como a gente faz agora, né? Tipo, como é que o Estado vai usar IA, ou como é que, se tu é parte de uma empresa que trabalha com IA, e tem alguma coisa que vai prejudicar um grupo, mas pode ser que. Então tinha sempre alguma coisa com IA, coisa que o texto do Andrew McNamara já não tinha, que é o artigo que a gente estava tentando reproduzir, mas aprimorar, né? A gente demandava, né, dos nossos entrevistados um autorrelato sobre treinamento ético e sobre o que eles achavam, né, da importância de códigos de ética, né? Isso era uma coisa que a gente demandava, e essa autoavaliação era numa escala ah, a escala de ética de Santa Clara, que é baseada no strongly disagree or strongly agree, que é aquela de 5 posições, onde tem uma neutra no meio, e eu realmente discordo, ou realmente concordo, ou concordo fortemente nessa escala. Então, basicamente, esse foi o desenho do estudo, né? Para colocar em prática, realmente ver qual é essa audiência que a gente tinha para falar de ética de IA, desenvolvimento de software. Bom, nos principais resultados, o que a gente pôde notar é que a gente não teve um efeito significativo, né? Essa exposição passiva, e era uma suspeita que a gente tinha, mas a gente tinha que confirmar, né? A exposição passiva ao código de ética não alterou significantemente a tomada de decisão em dilemas, né? Ou a autoavaliação, né? E nem análises de grupos de idade ou de ocupação também não mostraram efeito. Então, não era uma questão de idade, os mais novos estavam operando de uma forma, os mais velhos estavam diferentes. Então, é isso, a gente não teve uma diferença significativa. Sobre o autorrelato, a gente pode dizer que 81% classificaram seu treinamento ético como regular ou superior, né? 95% concordaram que código de ética são importantes para a TI, né? Mas posição passiva não se traduziu em mudança comportamental. Então, é interessante notar como as pessoas, como os desenvolvedores, né, os operadores de TI, né, desenvolvimento de software, eles consideram que código de ética são importantes, mas ter uma exposição direta, né, íntima no momento com aquele código de ética não alterou a decisão deles, né? Então, isso é interessante notar. Umas limitações que a gente reconhece do artigo é que provavelmente a amostra tem viés, porque trabalha com estudantes de TI mais jovens. Uns 56% da amostra, né, tem idade entre 18 e 24 anos, né? E a gente também pode dizer que a nossa intervenção é curta, e única. Pode não refletir a integração de código de éticas ao longo prazo. Então, isso era uma suspeita que a gente já tinha, né? Códigos de éticas são, as pessoas reconhecem como importante, mas não se sabe exatamente o porquê que elas se elas consideram importante, mas não necessariamente o quanto que a gente consegue medir a influência que esses códigos diretamente influem nas pessoas, né?
Então, isso já era uma suspeita da pesquisa. Umas questões de discussão que a gente trouxe com certeza, né? Códigos de ética podem ser insuficientes para influenciar o comportamento. E aí é o ponto interessante que a gente, quando trabalha com ética, né? E trabalhar com ética aplicada é um ponto interessante dizer assim, bom, até que ponto construir uma nova regulação ou um novo documento que determina os princípios vai alterar a cultura de, de um modo de fazer as coisas, né? Então, isso é muito interessante e isso vai de encontro com a pesquisa que a gente estava fazendo antes. Então, até que ponto que intervenções ativas, como por exemplo, workshops, treinamentos repetidos, podem ser mais eficazes? Então, até que ponto as pessoas já não estão tomando a própria ética que elas têm como certo e só reconhecendo que código ético é importante, mas não realmente conectando com eles, né? E um ponto que a gente traz para pesquisas futuras é realmente a gente precisaria de uma amostra maior, né, culturalmente diversa, apesar de que a gente, comparando com o estudo do Andrew McNamara, já expande com certeza. Estudos longitudinais sobre a inserção de códigos de ética em organizações, então, seja em qualquer posição, né, seja de cima das pessoas que estão tomando decisões, das pessoas que estão realmente trabalhando com isso também pode ser algo que deve ser explorado. Isso vale a pena. Talvez a gente poderia explorar métodos atrativos como gamificação, talvez uma gamificação do código de ética dentro da própria pesquisa poderia ser interessante para aumentar o engajamento. Isso é algo que a gente considera interessante, né? Mas, ah, inevitavelmente, a gente conclui que, embora, né, os profissionais de TI valorizem os códigos de éticas, passivamente, ou às vezes. Porque provavelmente essas pessoas que trabalharam e que responderam, elas não sabiam ou não tinham contato com esse código de ética. Mesmo assim, o código de ética não alterou o jeito como elas trabalharam nos dilemas, né? Então, a existência ou não do código de ética não ia influir. Isso é algo que deve ser explorado, né? Então, a disseminação passiva por si só não impacta de forma mensurável a tomada de decisões éticas, né? Então, se a gente quiser mudar o jeito de que a gente está fazendo software hoje, ou IA hoje, a gente precisa de abordagens mais ativas, ricas em contexto, além de documentos estáticos, né? Isso foi uma questão que um dos revisores do artigo falou assim: ah, sim, óbvio. As pessoas não vão reagir a uma normativa assim, dentro sim. Sim, esse é o ponto que a gente está tentando ilustrar, né? Não adianta a gente colocar uma regra e dizer assim, tem que ser assim, se as pessoas olham para essa regra e para isso não funciona, e para isso e elas não se conectam ou para elas não é algo que vai mudar a ação delas, né? Isso nos traz novos horizontes de pesquisa, né? Eu já falei por meia hora já, só falando coisa. Novo horizonte de pesquisa, ah, que aí eu falo um pouco da pesquisa que eu estou trabalhando aqui, que é tecnologia boa vida, né? Esse é um projeto que eu estou trabalhando com um colega aqui em Erfurt, que é para tentar pensar tecnologia para além de uma ética aplicada.
né, reconstruir normativamente a relação que a gente tem com tecnologia, né? Porque o ser humano tem uma relação com tecnologia que é basicamente instrumental, ou se não é instrumental, é de meios para fins. Mas se a gente for pensar que o ser humano é resultado ou está imiscuído com tecnologia desde que ele se coloca como ser humano, ou não, que o agir do ser humano está imiscuído com tecnologia Oi. desde que É, ele já existe. andei guardando já espera. Mas, Ah, sim, é, isso aí. Desde que ele existe como prática, então isso é uma coisa que a gente está tentando repensar. Ah, o grupo que está emergindo agora, dentro da pesquisa de sustentabilidade IA, que é um problema, é um paradoxo, né? Falar de sustentabilidade IA é algo que é complicado, e eu acho que quem seria melhor para falar seria a Sofia Fock, que é a pesquisadora em Bonn. Ela trabalha com isso, porque falar sustentabilidade da IA talvez seja tão importante quanto falar sustentabilidade para a IA, né? Então, tem o quanto que a gente pode confiar num processo de desenvolvimento tecnológico para nos salvar da sustentabilidade e o quanto isso não é mais problemático em si mesmo. E aí falar do projeto da própria Iris, que está sendo conduzido pela nossa Rafaela Malman, né? Falar educação IA, né? Porque tem muita gurizada, muita criança trabalhando, mexendo com IA a todo momento e não sabe o que que isso é exatamente, né? O quanto que isso é pautado já por uma visão e não é algo que é totalmente neutro, o quanto que a gente precisa educar as pessoas de que esses desenvolvimentos tecnológicos eles têm já um interesse e têm já um conhecimento que a gente precisa deixar as pessoas, né, conhecendo, né, sabendo um pouco disso. Então, isso um pouco são acho que as novas tarefas que não só esse artigo abre, mas que todo o projeto RAIS, né, fechando com esse artigo, né, abre para a gente poder continuar a trabalhar com essas questões. Eu acho que isso seria muito interessante, que a gente continuasse trabalhando com isso, né? Então, era isso que eu tinha para falar. O artigo realmente ele é meio seco, então qualquer questão que vocês tiverem sobre o artigo, sobre qualquer outra coisa, estou aberto a responder. Muito obrigado. Desculpa se eu falei demais. Provavelmente falei demais. Mas, então tá. Obrigado. Obrigado, William. Foi uma excelente abordagem aí do artigo, né? Os códigos, me parece que eles precisam ser vividos, incorporados e debatidos, né? Então, gostaria de saber se o Saulo, ele fez uma questão aqui no chat, se ele gostaria de falar, o que é que eu leio aqui? Marcelo, eu agradeço aí a oportunidade. Parabéns, James. Eu acho que eu tive uma oportunidade de ver o James, ele não vai se lembrar de mim. Uma vez, quando eu estava no mestrado, antes da pandemia, eu tive uma semana de aula em 2000 e... Caramba, acho que 2021, 2020, não sei. Aí tava na aula do Nitamar, assim, e aí tava lá o James, uma discussão sobre a, a aceleração, né? Aquele livro do Provavelmente. Helmut Rossa, né? Tava numa briga feia lá com o Itamar. Enfim. Mas parabéns pela pesquisa.
E eu tenho uma questão aí sobre essas pesquisas médicas, né, que vão buscando esses enhancements, esses aprimoramentos, o que nós consideramos aprimoramentos éticos ou aceitáveis, né? Todo mundo pode considerar, sei lá, um aprimoramento, tomar um café, um chimarrão, é totalmente aceitável. Agora, nas pesquisas com IA vão avançando aí essas questões, por exemplo, ah, essas pesquisas com Brain Computer Interface, né? A interface com o computador e a mente, essas até com pesquisas com objetivo transhumanista, né? Isso eu já Uhum. começo a achar um pouco, eu tenho um pouco de cautela, com certeza, né? Uma cirurgia mais invasiva, irreversível, né? E às vezes com elevado risco, né? Só que a gente trata de uma ética muito pautada no Ocidente, né? E parece que isso lá do uma filosofia oriental parece menos permeável ao nosso tipo de abordagem. Então, eu queria, não sei se chega a ser uma pergunta, né? Mas até de repente um tópico para desenvolver uma pesquisa no sentido do que a gente considera aceitável de aprimoramento. Parece que um exoesqueleto, aquele que ajuda a você levantar uma caixa, parece também não é invasível, completamente aceitável nesse avanço tecnológico. Mas e aí? O que de repente a gente pode pensar nesse sentido aí? Ah, é, isso é importante, Saulo. Sim, provavelmente eu estava em 2000 e tanto junto com a Camila e junto com uma galera nessa aula sobre aceleração, com certeza. Ah, BCI é interessante porque quando se vai falar de BCI, o ponto é se a gente. O problema de BCI é o que que a gente pode controlar, o que que a gente não pode controlar, como é que essa intervenção dentro do corpo da pessoa ela é explicável e o quanto que a gente pode imaginar, né? Porque se a gente for colocar um sistema que a gente não tem, que ele não é totalmente controlável dentro de alguém, isso já é um problema, né? Não, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, provavelmente vai acontecer, mas é realmente um problema porque aí a gente vai abrir uma gaiola, tipo, uma janela para vários outros problemas. Mas BCI é um ponto que já comprovadamente já teve resultados muito bons, né? Mas dentro de sistemas fechados, né? Então, isso, o próprio Stephen Hawking tinha um sistema de BCI para ele poder falar, né? Então, dentro de algo que, que a gente tenha, né, sistema fechado, isso faz. Acho que não teria, assim, mais questões no momento, Just mas giving se a a gente talk começar at a colocar BCI. sistemas. I just logged in to see what he's saying. Oh, Nicholas. Hey, Nicholas. How are you? Uh, What's up, então, man? what is up? Saulo, então, pois é. Então, quando a gente coloca um sistema que 80% pode dar coisa errada, 80% é certo e 20% é errado, aí é um problema. Se botar o chat GPT na cabeça de alguém, aí complica. Esse que é o problema. Mas obrigado pela questão, Saulo. A gente continua falando. Não, eu que agradeço. A Pessoal, mais Sabrina, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A acho que a Sabrina Sabrina colocou comentou aqui alguma no coisa. chat, eu me interessei pela pesquisa que ele está desenvolvendo no Erfurt, quando a repensar o aspecto normativo de uma nova relação humana com as tecnologias. Pesquiso Hum. pós-fenomenologia justamente nesse tópico. Ai, que beleza, Sabrina.
Então temos que conversar, porque a, a pesquisa que a gente está fazendo aqui, ela vai de Donaid a Verbeek, é por aí mesmo. Mas a gente está voltando para Heidegger, na verdade, porque eu tenho um texto do Heidegger sobre a questão sobre a tecnologia, que, que é muito mais, tem muito mais nuance sobre o que é tecnologia do que as interpretações que meio que fizeram um forte metafísico teleológico conseguem ah, dar conta. Então, sim, 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 Camila, sim, eu tô falando de Heidegger, sim, sim. Sim, eu tava lendo o velho, né? Nada contra, é cada um, né? Mas o velho é louco, mas ele tinha alguma coisa a dizer, assim. O texto é bem interessante, o texto é hegeliano, né? Então, o texto tem bastante coisa que dá para aproveitar. Se a gente tirar um pouco da metafísica e teleologia dali, tem alguma coisa bem, bem interessante. A gente está voltando para ali para tentar recuperar algo que a STS atualmente está muito voltada para normatividade micro, né? Para avaliação do que se faz ligeiramente, né? Mas não dizer assim, bom, isso é bom, Salvando então isso. Heidegger. É verdade. Fazer o quê? O texto é bom? O texto é bom, Camila. O Eu só texto é bom. queria deixar, filmar, gravar e registrar esse momento Pô, o com ele. texto é bom, Pô, mano. saiu daqui Foucaultiano, vem aqui largar um Heidegger, hein? Tô Tu, de tu olho. leu meu Essa texto? é a Europa, gente, eu digo. Não, não, mas tu leu meu texto? Não. Não, não dá bom. Tá bom, então. Ah, viu? A Rafa tá entendendo o choque. Não, o texto do Heidegger é bom. Eu só tô dizendo isso. Se tu conseguir dar uma olhada, assim, aquele texto é bom. Eu ainda vou, eu Sobre ainda vou ler o sobre a Sede questão de Tempo ainda. técnica? Hã? Sobre a questão da técnica, tu diz? Exatamente. Sim, sim, tô ligado. Já li. Não, o texto ele é considerado metafísico teleológico de alguma forma, mas não precisa interpretar dessa forma. E é um texto que é marco do tema pensamento sobre a tecnologia, então acho que vale a pena voltar um pouco para. Óbvio que não precisa, que nem a colega falou assim, sim, não precisa voltar a Heidegger, mas o, o que é interessante do Heidegger é que ele estava tentando falar do que é tecnologia. Ele estava tentando pensar normativamente tecnologia. Óbvio que tem algo metafísico transcendental, tem alguma coisa ali, entendeu? Mas não precisa ser assim. Então, Conheço. Passo a palavra Sabrina, por para a favor. Sabrina. Fica à vontade aí, Sabrina. Gente, tudo bem? Eu tô mega na correria aqui, na verdade, eu preciso sair de casa. Mas, que sensacional, na verdade, eu tô muito feliz. Muito obrigada pela tua resposta, James. Vocês não me conhecem, eu acho, mas eu fiz meu mestrado e doutorado na PUC com o Emil Stein sobre rádio. Então, toda a minha pesquisa é sobre rádio. Que E até beleza. eu mencionei primeiro pós-fenomenologia, né? Mas eu não esperava que fosse justamente mencionar rádio e dizer que vocês estão com essa intenção de retornar a ele. Sim, Acho que temos que conversar, com se certeza. for possível, vou ficar muito feliz, porque, sim, foi. Eu fiz meu mestrado com o Stein, né, e o doutorado com o Fábio Capra, então fiz um sanduíche na Alemanha, enfim, foi sempre rádio na pesquisa, e aí agora eu estou nesse tema da tecnologia, na Federal do Piauí, mas lendo um pouco dos pós-fenomenólogos, é um pouco novo para mim, mas quando tu mencionaste esse estudo, eu fiquei assim, nossa, mas, poxa, tem tudo a ver. Sim, eu te agradecer mesmo e quem sabe depois eu entre com. Não, com certeza. A gente
Com certeza tem que falar sobre, porque eu estou trabalhando aqui com um colega aqui para a gente está pensando, né, uma teoria, basicamente uma teoria crítica da tecnologia, né, repensar a tecnologia de uma forma normativa, mas eu praticamente parto de uma teoria crítica já hegeliana, já, hegeliana, rosiana, quase, tipo, então, é basicamente tipo pragmatizado, contextualizado, hegeliano. Então, para a gente fazer essa conexão com, a, com o pensamento tecnológico heideggeriano, vai ser o salto. Ah, mas eu não tinha contato com estudos de tecnologia. Recentemente tive contato com o texto do Heidegger sobre a questão da tecnologia. E para mim foi tipo assim, tá, eu acho que eu sei, tô vendo o que ele tá tentando falar aqui. Sim, eu tô vendo que é tipo, tá, ok, mas tem coisa aqui que eu posso usar, entendeu? Eu olhando, eu não tô olhando para seguir um dogma, mas eu tô olhando assim, tem coisas aqui que são usáveis, entendeu? Esse pensamento de pensar, de ver a tecnologia como parte da existência humana, né? Não como algo estranho, não como um instrumento, mas como parte da existência humana. Isso é atrativo, porque realmente nos coloca de novo a enfrentar a questão tecnológica não como algo externo que tem que pode ser assim ou pode ser assado, como a STS faz assim, bom, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Ah, alienação não faz mais sentido, porque não sei o quê, porque pode ser bom ou pode ser ruim. Não, não é isso. Não, isso é parte da existência humana. Como é que a gente pode pensar a emancipação a partir de uma existência tecnológica? Porque a existência humana é tecnológica. Então, basicamente, esse é o nosso paradigma. A existência humana é tecnológica, que é basicamente pós-fenomenológica. Quer dizer assim, não a gente, o jeito que a mediação humana é tecnológica. Então é parte do processo. Então como é que, e se a gente não considerar isso para pensar em emancipação, a gente está perdendo alguma coisa. Então, Tanto é que vai dizer que a tecnologia é um modo de manifestar a verdade. Então, ela é ambígua, mesmo. Tem muita diferença entre esse texto clássico, que é dos anos 40, de 45, de outros escritos dos anos 50, quase anos 60. Tem diferença. Então, acho que também sim, muitas vezes se esquece esses textos, sabe? Tem um bem famoso, ele não é tão aprofundado, mas o Heidegger vai dizer devemos dizer sim e não à tecnologia ao mesmo tempo. Sabe? Só que aí as pessoas só veem aquele que é sim, mais substancialista, pessimista mesmo, mas o pensamento dele se abre para outras pessoas, que é justamente a questão da experiência humana, né? Nós não existimos sem a experiência da exato. tecnologia, o ser humano está em jogo. Não, mas a gente, não, com certeza a gente tem que conversar sobre isso. Não, obrigado pela contribuição e pode pega o meu contato aí, a gente com certeza contribui e faz alguma coisa junto, certo? Obrigado, Sabrina. A Camila está com a mão levantada também. Por favor, Camila. Tinha uma questão. Eu É achei só assim, interessante. é só assim para tu falar comigo, né? Ah, jura, que drama. Que Eu vim aqui responder te as mensagens tu não prestigiar responde. ainda. Não posso deixar passar a oportunidade, né? Sempre bom, obviamente, te ouvir e sou muito interessado assim, em ouvir mais da tua parte, como é que vai se desenvolver uma pesquisa, principalmente de aproximação com a teoria crítica, que eu acho que é um campo que a gente conversa bastante, tem bastante troca nesse sentido. E que eu acho uma abordagem um pouco polêmica. Quando eu apresentei lá no seminário do Nitamar sobre isso, ele discordou radicalmente que a gente poderia debater IA com teoria crítica, em certo sentido, né? Que são coisas diferentes e tal, mas acho que tem alguns conjuntos de coisas interessantes. Mas eu fiquei pensando um pouco.
nessa questão que tu estava falando, que eu concordo contigo, que a nossa existência é tecnológica, né? Porque técnica é bastante amplo o que a gente pensa como isso. Eu acho que já tem várias coisas interessantes para pensar não só em teoria crítica, assim, mas tentar uma abordagem não tão binária, vinculada com dominação, né? E essa questão que tu chamou de externalidade, assim. Mas eu acho que do ponto de vista da teoria crítica, uma questão que eu tenho pensado bastante olhando para esses desenvolvimentos recentes principalmente se a gente pensa essa palavra que tu usou, que vem da teoria crítica de emancipação, em certo sentido, como isso estaria relacionado um pouco com essas dinâmicas do que eu acho que está sendo tensionado de uma diminuição em algum sentido de autonomia ou de ação, né? Através de Uhum, uma ideia de automatização, tipo, várias tentativas agora que têm surgido no debate sobre tentar diminuir fricção da realidade, né? uhum, Então, menos possibilidade de tu apertar, menos escolhas, etc. uhum, E um pouco eu tô perguntando isso ontem de noite, tava assistindo Netflix depois da aula, e eu recebi por e-mail um podcast de um sílabus, de uma ementa de uma DCG que eu postei no Academia. E eles fizeram um podcast disso e me mandaram para eu avaliar, acho que estão treinando ali. Só que fizeram sem eu pedir, fizeram como se fosse o paper da ementa, mega assim, a autora Camila P. Barbosa, porque era inglesa ainda, né? Ementa não é inglês. Nesse paper trabalha a origem da teoria crítica, tudo. Eu pensei, meu Deus, que loucura! Como assim? E assim que tu não faz mais essas demandas assim, né? E tem toda uma tentativa de uma automatização da vida, em certo sentido, que eu fico pensando é se não ver que também tem um tensionamento de como a gente se integra. É claro, é tecnológica, mas que talvez a gente está perdendo o âmbito de ação para pensar as questões de vida boa. Porque a gente, me parece que a gente está num momento de muito condutivo, onde a gente não está de fato participando dos debates do que tipo de existência a gente vai ter com essa realidade tecnológica, por um lado, e por outro, que a nossa integração com ela está cada vez mais passiva, em certo sentido, né? E daí o que isso afetaria, assim, para pensar como é que isso está relacionado com a emancipação se a gente não está participando? Tipo, todo debate de participação é fundamental para a teoria crítica. E me parece que esse é o desafio que, olhando da teoria crítica, a tecnologia nos apresenta, assim. Não sei se faz sentido para ti, mas era uma questão que me provocou na tua apresentação. Mas é totalmente faz sentido, porque a gente parte desse paradoxo do antropoceno, porque toda a ideia do antropoceno é Uhum. reconhecer que o ser humano age demais. O resultado, a Terra é resultado agora. A idade da Terra, né, é baseada na atividade do ser humano. A gente está agindo demais. Mas ao mesmo tempo, a gente está se sentindo assim, não, mas espera aí, as coisas estão acontecendo eu estou sendo mais passivo do que nunca, entendeu? Então, o avanço da ação do ser humano leva a mais passividade, leva a mais estranhamento, leva a mais distância. É esse paradoxo, entendeu? É basicamente nesse paradoxo. E a gente parte do pressuposto de analisar e dizer assim, ó, é justamente porque a gente não tem alguma coisa ali sobre a relação que a gente tem com essa tecnologia, e aí a gente coloca tecnologia moderna, quando a gente coloca tecnologia moderna, é dizer assim, ó, é uma máquina que a gente vê isso como algo externo, não como algo parte da nossa vida. Entendeu? Tem uma dispositivação que a gente coloca isso para fora e diz assim, não, isso é isso e eu sou eu. Isso aqui serve para meios e fins. Isso aqui é outra coisa. E a minha relação com isso é uma forma totalmente alienada, ou desconectada, ou ruim, o que é que seja. Entendeu? Então tem todo um processo que nos desconecta da nossa própria ação. Esse é o ponto, entendeu? Por isso que quando a gente fala de uma idade do antropoceno, que é basicamente reconhecer que o ser humano agora faz a idade da Terra, e é o mesmo momento que a gente diz assim, a gente está cada vez mais passivo e a gente só sofre ações, porque o mesmo algoritmo que foi usado para criar esse negócio foi alguém que fez. Alguém fez. Mas ele serve para colocar as pessoas assim, peraí, o que está acontecendo? Entendeu? Então,
tem toda uma desconexão aí. Tem toda uma desconexão Porque de como a tem, gente age com porque essas claro, coisas. todo o algoritmo, toda essa tecnologia, ela é produzida, produto, e tem pessoas com interesses, com motivações, com toda essa complexidade. Mas eu acho que traz uma discussão interessante do ponto de vista da teoria crítica, que é a questão participativa, em certo sentido, questão democrática, a questão de debate, porque não são esses pontos que são tão debatidos se a gente olha a grande figura do debate, mesmo sobre normatividade, né? Mas, mas tem um ponto, porque o Finberg vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, bom, não, então a gente tem que democratizar como é que a gente faz tecnologia. Eu acho que não é só isso. Eu acho que isso é um ponto, sim, com certeza. Mas se a gente não repensar qual é a relação que a gente tem com tecnologia, se a gente não sabe da onde é que ela vem e por que que ela é instrumental, ou por que que ela é dessa forma, como Heidegger vai falar, de stock of something, tipo assim, daquela coisa, tipo, que tá ali pronta para ser usada, entendeu? Tipo, um estoque de natureza, pronto para ser usado. Da onde que saiu isso? E por que que isso é assim? Se a gente não tiver o conhecimento disso, a gente vai reproduzir, democratizando ou não, entendeu? A gente vai criar, tipo, outras coisas democratizadas, entendeu? Que vão reproduzir a mesma lógica. Que se a gente não entrar, se a gente não souber criticar a lógica que está por trás daquilo, entendeu? Sim. Então, é basicamente isso. Sim, democratizar é um ponto, mas se a gente botar o pessoal para redecidir agora, eles vão democratizar as mesmas coisas. Basicamente, eu acho que é por isso que a gente está pensando, tipo, em repensar essa relação, né? O que que é basicamente a questão é o que que é uma boa relação tecnológica? O que que é uma boa relação humano-tecnologia, né? Então, essa é a questão que está de fundo do projeto. Bom, Eu valeu. gostaria de colocar nesse debate de vocês que eu participei da pesquisa, né? E a minha contribuição foi uma singela contribuição, foi ir a campo, né? Atrás de candidatos que pudessem responder o questionário, né? Que pudesse participar da pesquisa. E eu fui de cabo a rabo em todas as startups, em todas as empresas que nós temos no Tecnopuc. Fui em algumas outras universidades também. Qual foi a minha impressão, né? O pessoal muito legal, sempre receptivo, tal, né? Mas alguns ficavam desconfiados de que nós queríamos investigar se eles estariam fazendo alguma coisa errada. E aí, o William falou no início da fala dele que todo mundo acaba codificando, né? Não só ter uma formação na universidade para fazer os códigos, né? Para aprender a programar, né? E então, o que que eu estava pensando quando eu li depois o produto final do artigo? Se haveria uma falha na universidade em relação a como passar essa disciplina de ética, né? Na medida que não é só a universidade que contribui para a formação de programadores, de desenvolvedores, né? Então, o que que me parece que agora, uma segunda etapa, William, nós deveríamos fazer um workshop com essas pessoas que foram feitas, que responderam esse questionário, né, para mostrar os resultados. Talvez eles não entendam, ou talvez eles compreendam que, às vezes, o código pode ser simbólico e ele não é vivenciado. Que te parece isso, William? Tá mutado, hein? Ah, não, eu acho que sempre comunicação de pesquisa é sempre muito importante, é sempre dá conta, né, do que a gente faz. Mas a gente nunca sabe
como as pessoas vão reagir, né, quando vão ser entrevistadas ou alguma coisa assim. Ah, por isso que quando a gente conseguiu o contato com o pessoal da PUC, foi intermediando pelos professores e tal, chegou com já com o pessoal que coordenava os grupos, aí é mais tranquilo, mas fazer pesquisa de campo é sempre complicado, entendeu? Mas, tipo, comunicação de pesquisa é sempre muito importante, né? Como a colega falou, seria interessante convidar o pessoal ou ter comunicado para a galera no 32 ou do Tecnopuc ou da onde, né, tentaste a galera e tal. Mas a gente não tem muito controle que as pessoas vão pensar e o que a gente pode fazer é se sustentar pelo que a gente tem de resultado, né? Então, mas comunicar é sempre importante. Sim. Alguém mais teria alguma pergunta para fazer? A Sabrina ainda está com a mão levantada ali. Se não, vamos para o encerramento. Rafa, Ana, Mais alguém? Mais alguém? Acho que é isso aí. Parabéns pela apresentação. Obrigada por ter aceitado o convite. Só uma coisa que eu fiquei pensando, Diga. até tem um pouco a ver com o que o Marcelo falou, que tipo, a galera era entre 18 e 24 anos, né? Relativamente uma galera muito jovem. Será que talvez se fosse com o pessoal que tivesse há mais tempo na área, assim, mudaria talvez eu não sei, o resultado dessa pesquisa, eu não sei se influenciaria alguma coisa, porque eu não sei se, tipo, eles teriam contato, como o Marcelo falou, da universidade, né? Se a universidade já mostrou que, tem que seguir isso aqui quando vocês forem trabalhar, enfim. Será que teria, tu acha que teria alguma diferença, assim, ou não, não influenciaria muito? Ah, olha, qualquer coisa que eu falasse seria hipótese, né? Uhum, Mas ah, o que eu posso falar é que só 56%, né? metade da amostra, basicamente, era 18 a 24 anos, o que é significativo, com certeza. Ah, mas o que também é indicativo de quem está fazendo o desenvolvimento de software também, né? Talvez seja um retrato do campo um pouco. Ah, mas talvez, com certeza, talvez se fosse um pessoal mais velho, ah, talvez o impacto seria maior, não sei. Mas, eu acho que é por isso que a gente tenta fazer um estudo que é mais abrangente, mas igual vai ter limitações, né? Mas acho que foi extremamente válido para a gente não só manter um contato com o pessoal que tá trabalhando com esse tipo de pesquisa e ter um cenário um pouco do que eles estão fazendo, uhum, mas para realmente não tomar, né, preconcepções que a gente tinha de outros artigos e ter as nossas concepções já mais melhor informadas, né? sim. Mas sim, com certeza. Tá? Como eu disse, a amostra poderia ser bem maior, mas é complicado. É complicado. mas foi bem significativa, né, William? Porque nós tínhamos uma dificuldade inicial em conseguirmos as amostras. Nós demos um salto muito grande para chegar nas 225, né? Foi excelente, né? Pois é. É, esse artigo, ele demorou, demorou para sair, mas ele foi um trabalho que valeu a pena. Que valeu a pena, eu acho. Que valeu a pena. Foi com o pessoal de Pelotas também. Eu acho que, né, o Marcelo
trabalhou bastante no artigo, uma galera que Caxias trabalhou também. bastante. Hã? Caxias. Caxias, isso. Ah, Pelotas. Confundi. Desculpa, confundi. Caxias. Caxias do Sul. Sim, Caxias do Sul. Sim. Não, não, eu não ia dizer Caxias do Norte, por acaso, né? Mas, Ah, que tem tipo, só Caxias no Rio, eu né? sei, sim, eu sou daí. Eu sou de Porto Alegre, viu, ô, Marcelo? Não sei se você sabe. Não sabia. Não tinha, não sabia. Ah, mas, sim, o pessoal foi bem instrumental para conduzir a pesquisa, então foi. Acho que foi uma pesquisa válida. Eu acho que tem que ter mais pesquisa que nem essa, eu acho. Então tá, doutor William, muitíssimo obrigado pela tua participação. Foi muito legal toda a discussão que nós tivemos hoje. Foi muito, muito, muito massa mesmo. Então, te agradecemos, né? E no próximo encontro, então, no mês que vem, nós voltamos com um novo texto, um novo convidado. E lembrem, código tem que ser vivenciado, tem que ser debatido e tem que ser incorporado por todos. Não basta apenas termos códigos simbólicos. Gente, um abraço e até a próxima.